Olá a todos, saudações. Esta videoaula tem como objetivo verificar a configuração do NAT, Network Address Translator. Este assunto já foi estudado em sala de aula, de modo que o presente vídeo visa reforçar os conceitos já estudados. Inicialmente, uma visão geral do NAT e PAT. NAT é Network Address Translator e o PAT é Port Address Translation. São tradutores de endereço camada 3, ou seja, camada de rede. Eles visam minimizar a escassez de endereços IPv4 e também aumentar a segurança da rede interna das empresas. As regras que permitem a utilização de endereços não roteáveis das redes locais na internet são definidas pela RFC 1918, Request for Comments. Esses endereços não roteáveis são conhecidos como endereços privativos. É possível que várias empresas utilizem esses endereços privados em suas redes internas, sem a preocupação com o número de IPs que as suas redes demandam. Porém, esses endereços não são propagados pela internet. Para que isso ocorra, é necessário um mecanismo para efetuar essa conexão. O PAT e o NAT são dois desses mecanismos. Eles servem como pontos de tradução de IPs privados, não roteáveis na internet, para IPs públicos, roteáveis na internet. Temos três tipos. O NAT estático, onde a relação entre os endereços locais e os endereços públicos é fixa. Neste caso, sempre um IP interno será traduzido para o mesmo IP externo. Ele é recomendado para oferecer serviços na rede interna, por exemplo, de um servidor na rede interna. O sentido da conexão é da internet para a rede interna. O segundo tipo é o NAT dinâmico, faz com que o mapeamento de endereços locais e endereços da internet seja feito conforme a necessidade de uso. Há uma faixa de endereços que pode ser utilizada dinamicamente. O mapeamento é feito do IP privado para o IP público. Qualquer endereço IP de um pool de endereços IP públicos é atribuído a um host da rede. Aqui não existe a relação fixa entre os IPs internos e externos. Como não há como abrir uma conexão a partir da rede interna, isso aumenta a segurança da rede interna. Finalmente, nós temos o terceiro tipo, o PAT, Port Address Translator, tradução de porta e de endereços. Além de traduzir o endereço IP, ele também utiliza os números de porta TCP e o DP de origem para distinguir cada uma das traduções, daí o nome PAT. Isso traz uma economia no número de IPs necessários no lado externo para a tradução. O número da porta TCP ou UDP é codificado com 16 bits, 2 elevado a 16, o que resulta em 65.536 endereços internos, que podem ser traduzidos para um único IP externo, ou seja, há 65.536 possíveis traduções por endereço IP válido. Na prática, conforme o Guia para a Certificação CCNA dos autores Marcelo Brenzink do Nascimento e Alexei Corrêa Tavares, somente 4.000 portas podem receber um único endereço IP, por isso aqui nós temos até 65.000 traduções. Ele preserva a porta TCP ou UDP de origem do segmento entrante. Se a porta de origem estiver em uso em outra tradução, o PAT atribui o primeiro número de porta disponível para essa conexão. No iOS da Cisco, alguns termos são definidos para configuração e melhor compreensão do NAT e PAT. O Inside Local Address, endereço local interno, é o endereço privado pertencente à rede interna, ou seja, endereço a ser traduzido. O Inside Global Address, endereço global interno, é o endereço válido da internet pertencente ao roteador com que o NAT está configurado. O Outside Local Address, endereço local externo, é o endereço do host remoto pertencente à internet. Finalmente, o Outside Global Address, endereço global externo, é o endereço do host remoto pertencente à internet, nesse caso. Visto isso, passemos à nossa configuração do cenário proposto conforme vemos aqui na nossa figura. Vamos partir do pressuposto que a rede já se encontra com o endereçamento configurado, como mostra aqui a nossa figura. O roteador LAB-B ele é o responsável pelo NAT. O roteador LAB-C faz o papel do roteador interno e utiliza o endereço privado 10.0.1.0. O roteador LAB-B é o responsável pelo NAT. O roteador LAB-C faz parte da rede interna e utiliza o endereço privado 10.0.1.254/24. O roteador LAB-A representa a internet. O host 10.0.1.10 do LAB-C
tem um mapeamento estático em LabB pelo IP 12.36.47.2. Quando ele acessar a internet, buscando pelo host 192.15.5.10, o roteador LabB receberá o pacote pela interface serial 1/0 e trocará o endereço de origem de 10.0.1.10 para 12.36.47.2 e enviará para a interface serial 0/0. O roteador LabB é um roteador de borda que faz a ponte entre a rede interna e a internet. Ainda podemos dizer que a interface serial 1.0 é a interface interna, inside, e a serial 0/0 é a interface externa, outside. Veja a topologia da rede dada. O inside global address é 12.36.42.2. O inside local address é 10.0.1.10. E o outside local address e outside global address é 192.5.5.10. Então, podemos configurar o roteador de borda, o LabB. As interfaces S1, SE, 10 tem o IP 10.0.0.1, deve receber o atributo de IPNAT inside. A interface SE 0/0 deve receber o IP 12.36.47.2 e sua respectiva máscara, com o atributo IPNAT outside. A interface serial 1.0 do roteador LabB foi configurada como inside. Isso define que toda a rede para trás da rede serial 1.0 do LabB seja a rede interna, inside global. A rede externa, outside global, está conectada na interface serial 0/0 do roteador LabB, pela atribuição IPNAT outside. Portanto, quando o pacote IP entrar na via serial 1.0 do LabB em direção à internet, ele será traduzido para um IP válido enviado via serial 0/0. Essa tradução é mantida em uma tabela para que o roteador saiba a quem da rede interna encaminhar a resposta do host externo. Bom, esta fase termina aqui. Agora vamos à configuração do Access List, que permite os inside local address, endereços internos, serem traduzidos. Então aqui nós temos a nossa Access List 1, permite 10.0.1.255.255.252. E isso aqui, ela é Access List 1, permite 10.0.0.00.255.255, e a nossa máscara coringa. Essa lista de acesso define que os IPs de 10.0.0.0 até 10.0.255.255 possam ser traduzidos pelo PAT. Bom, com relação à lista de acesso, isso é tudo. Vamos agora configurar a tradução dinâmica dos endereços. Então, começamos o comando com IPNAT inside source list interface serial 00 overload. O comando NAT faz referência à lista de acesso criada anteriormente, IPNAT inside source list 1. Ele também fornece a interface que fará a tradução, serial 00. O comando NAT faz referência à lista de acesso, então, referindo-se à source list 1. O parâmetro overload ativa o PAT, ou seja, a tradução por IP e por porta TCP ou UDP. A interface serial 00 será utilizada como interface externa com overload, ou seja, transbordo do endereço. Isso significa que apenas o IP dela será utilizado para traduzir quaisquer IPs que queiram acessar a internet. Precisamos ainda configurar o roteamento dos pacotes, pois no nosso cenário 4 redes diferentes. Vamos utilizar do roteamento estático o roteamento padrão. No nosso caso, sem ser para esse o procedimento utilizado. Então, temos aqui o nosso IP route 000.000, ou seja, de qualquer rede para qualquer rede, serial 0/0. Qualquer pacote que chegar com IP de origem e o IP de destino não definido será encaminhado para a interface 00, ou seja, em direção à internet. E depois o IP route 10.0.1.0.255.255.255.0, serial 10. Isso faz com que os pacotes que cheguem no roteador sejam encaminhados para a rede determinada, 10.0.1.0. Se o LabB fosse configurado com o NAT dinâmico, no lugar de um IP interno mapeado a um externo, haveria uma faixa de IPs internos mapeados e uma faixa de IPs externos, como foi feito em sala de aula. Isso possibilita que mais de um host da rede interna acesse a internet. Um pouco perigoso porque isso é dispendioso, necessita de vários IPs válidos para que o processo funcione com conforto.
Então, recomendações dadas em sala de aula devem ser observadas. Nesse exercício, o LabB, configurado somente com PAT, tem apenas um IP válido na internet, devido a essa rede ter máscara /30. Temos um IP para a rede, outro IP para uma ponta do link, a outra IP para outra ponta do link e o quarto IP broadcast. Portanto, a tradução será feita somente por esse IP. Então, nesse caso, nesse exemplo, foram utilizadas portas maiores do que a 1024. Note que, nesse exemplo, somente o host 10.0.1.10 poderá acessar a rede externa com o uso do IP 12.36.47.2. Todos os demais ficarão impedidos. Feitas essas configurações, elas foram feitas previamente já no nosso cenário, vamos verificar o funcionamento delas. Então vamos fazer o ping do nosso PC 10.0.1.10, primeira tentativa falhou, vamos fazer a segunda. Segunda já nós obtivemos sucesso, uma segunda vez aqui para comprovação, sucesso. O contrário não poderá ocorrer, que exatamente a nossa finalidade é de que toda a entrada da internet para o nosso PC interno deverá ser impedida. Então vamos tentar aqui mais uma vez, notamos que há a falha. Muito bem, atingido nosso objetivo então, vamos fazer uma verificação nesse roteador B através do nosso Command Line Interface, onde nós vamos colocar aqui Show IP NAT Translation, para verificarmos a tradução das duas tentativas que nós temos com sucesso. Então podemos ver aqui nosso inside global, que é o 12.36.46.2, o nosso inside local, que é o nosso PC interno, depois o nosso outside local, 192.5.10, e o mesmo IP representando aqui o nosso outside global. Então, na primeira tentativa aqui, nós tivemos esse pacote saindo do nosso PC por meio da porta 2, indo ao nosso inside global pelo 2 também. E aqui a nossa terceira tentativa aqui. Outro comando que nós podemos verificar é através do show IPNAT statistic. Então nós vamos verificar aqui que a primeira tentativa com falha houve um total de tradução 0. A nossa interface serial é a 0/0 e a interface inside é a 1/0. Tivemos duas tentativas com 3 perdas, 3 traduções expiradas. Se nós pegarmos e fizermos uma nova tentativa, vemos então que nós obtemos sucesso. Na volta também tem que haver 2 falhas. E aqui a gente pode ver através do nosso comando estatística, assim, então, que nós temos aqui total de traduções 2, feita dinamicamente, a nossa interface externa, a nossa interface interna, as nossas tentativas e as transações que foram expiradas. Esses dois comandos, o ShowNat IP Translation e o ShowNat Statistic, nos fornecem os serviços de monitoramento do nosso NAT, PAT. Portanto, essa foi a nossa videoaula com relação à configuração do PAT, bem semelhante à configuração do NAT vista em sala de aula. A diferença aqui é que na configuração NAT nós não temos a palavra-chave overload que faz uma ativação do PAT, ou seja, o transbordo de endereços. Isso era tudo, espero que tenha aproveitado, muito obrigado.